Meu amigo, minha amiga, antes de tudo, respira fundo, ajeita o coração no lugar, larga o peso do dia e vem comigo até o final dessa história que não é só história, é memória que assovia na curva e prudência que aprende a falar no ritmo do ferro. Se você gosta de narrativa que arrepia, consola e ao mesmo tempo bota juízo na pressa, se inscreve aqui no Rosas e Trilhos, ativa o sininho e me diz nos comentários de onde essa voz está te alcançando. Eu quero ouvir onde esse apito está ecoando. Capital, interior ou um cantinho silencioso do Brasil que ainda guarda lembrança no dormente. O período foi de 1906 a 1920. Local: linha Mogiana, curva do quilômetro 62, antiga ocorrência de descarrilamento. Dizem que na curva do 62 o apito às vezes responde. Você chama e ele devolve. Não é eco, não é vento, não é bicho, é apito de duas vozes. E quem obedece essa conversa volta inteiro. Apito de latão pendurado no prego da casinha de turma, polido de mão, riscado de tempo. O caderno de ocorrências da via, o mesmo que você viu no Véu na Curva, com anotações de Bento Avelar. Elias Moreira, maquinista veterano, ouvido fino. Joana Rangel, chefe de estação interina, letra firme. Tadeu Lima, guardião do apito na casinha, turma de via. Na mesa da estação, Joana abre o caderno. Página com letra de Bento Avelar, guardado desde a serra. Curva do 62, 1898. Descarrilamento parcial por junta trincada. Notas. Vento estranho devolveu o apito. Reduzir quando a resposta não for eco. Joana passa o dedo devagar. Reduzir quando a resposta não for eco. Tadeu do canto. Eco volta igual. Resposta volta diferente. Meu amigo, minha amiga. Se essa memória já mexeu no teu peito, deixa teu like agora. Isso ajuda essa lembrança a viajar mais longe nos trilhos do YouTube. Madrugada clara de lua minguante. Elias conduz o misto leve, 3 vagões de carga, 2 de terceira classe. A curva do 62 vem depois do eucalipto grande. Quem sabe, sabe. Elias puxa um apito curto de cortesia. O som vai e volta. Meio deslocado, meio com garganta, 2 tons que se cruzam como se outro maquinista soprasse de dentro da mata. A mão de Elias vai sozinha para a alavanca, reduz. Na emenda, a junta apresenta uma fala que só ouvido antigo entende. Tadeu, na patrola, confirma no martelo. Toque, toque, tá querendo abrir. Eles calçam, apertam, passam a 10 por hora. Gente chega, gente vai, ninguém percebe o perigo que virou prudência. Eco da encosta? Pode ser, mas eco repete tempo e timbre. Na curva do 62, a topografia mistura reflexo e sombra acústica. Quando o vento vira, a vibração do trilho devolve um harmônico. Parece outra voz. Física com saudade. No dia seguinte, Joana escreve no boletim. Curva 62, manter redução noturna quando apito responder fora do eco. O agente da diretoria carimba. Recomendação carece de base técnica. Tadeu limpa o apito de latão e pendura de novo. Base é voltar para casa. Joana destaca o recorte do ecos do trilho sobre o véu na curva e grampeia no caderno. Memórias se protegem. Chove miúdo. O telégrafo corre notícia de cabeceira pesada no trecho vizinho. Tomé Valença, o do Lampião Azul, mandou recado. Água querendo conversa. Elias já entra no 62 com o ouvido pronto. Um apito longo, grave, pede passagem. Do mato vem outro, mais fino, atrasado um meio segundo. Coisa de arrepiar braço. É ela, diz Elias, sem dizer quem. Reduz mais. A junta tá fria, mas o dormente encharcou, brita cedendo um fio. Bandeira preta até clarear. Trem passa como quem pisa em casa de avó. No final, a segunda voz some, como se desse tchau. Se essa parte mexeu contigo, comenta, respondeu. É a nossa senha para esse aviso viajar mais longe. Um maquinista novo, cheio de força e pressa, decidiu não conversar com o mato. Entrou firme. Apitou em desafio. A resposta veio seca, 2 tons cruzados como faca. O trole trincou uma orelha. Nada grave.
mas suficiente para fazer o peito lembrar que ferro sente. Na manhã ele foi até Joana, boné na mão. Como é que a senhora diferencia eco de resposta? Ela: fica quieto primeiro. Tadeu arma um teste à luz do dia. Apita 3 padrões na casinha, curto, médio, longo. Na encosta, as respostas voltam iguais. À noite, com umidade e vento, ele repete. O curto volta mais curto, o médio volta aberto, o longo volta com garganta. Não é o mesmo som, diz, anotando o noturno no caderno. Joana acrescenta, condição, umidade alta e vento sul. Ciência e costume dão as mãos sem pedir licença. Chega recado de Miguel Furtado, primo de Cândido do Lampião Azul. Cabeceira em alerta, sugiro reduzir na 62. Elias já vinha reduzindo desde o apito respondido. No meio da curva, pedra pequena escorrega. Só arranha o patim. O rádio não existia. O telégrafo era fio nervoso. E o apito, meu amigo, minha amiga, naquele tempo, era conversa. 2 vozes salvaram a mesma madrugada. Uma de cobre no poste, outra de ferro no pulmão da máquina. Fenômeno acústico, interferência de ondas, reflexão na convexidade da encosta, harmônicos do apito modulados pela umidade. O ouvido lê outra voz. E tá tudo bem chamar de lenda, se a lenda ensinar devagar. Joana, interina, arrisca ousadia. Pinta discreta no poste da curva um risco branco, ponto de escuta. Ali, maquinista reduz e apita. Se respondeu, passa a 10. Se ecoou igual, segue no quadro. A diretoria primeiro reclamou, depois esqueceu de reclamar. Quando dá certo sem dar manchete, o papel perde a pressa. Em 1920, a Via já tinha recebido o reforço. A junta estava nova, a brita mais alta. Elias, prestes a se aposentar, fez a última viagem noturna pelo 62. Apitou como quem se despede de um amigo. A resposta veio, suave, educada, 2 tons quase se beijando. Ele reduziu por respeito, mesmo sem precisar. Passou, olhou pelo ombro. O eucalipto não disse nada. O trilho também não. Às vezes, silêncio é agradecimento. O apito de latão continua no prego da casinha, guardado por Tadeu. No caderno, a anotação de Bento Avelar, a assinatura de Joana Rangel e o recorte do véu na curva ficam juntos, lendas que se reconhecem. E lá no ramal de chuva, Tomé Valença ainda fala de uma luz que muda de cor. Quando memória anda em trilho, uma história ilumina a outra. Meu amigo, minha amiga, se essa história te encontrou, comenta, respondeu e me diz de que cidade você assiste. Quero saber por quais curvas esse aviso está viajando. Deixa teu like, se inscreve no Rosas e Trilhos e ativa o sininho. É você que mantém viva a prudência dos antigos no ouvido das noites novas. Porque no fim, a gente aprende assim. Tem assombração que não assusta, orienta, tem eco que é resposta, e pede respeito, e tem apito que fala em 2 vozes, para você chegar em casa. A próxima história já está chegando, e você não vai querer perder. Um abraço, e até a próxima.